Olá! Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao UniCeub e a sua assessoria de pós-graduação em pesquisa, também à instituição financiadora dessa pesquisa, que é a FAPDF, e ao meu orientador, que é o Dr. Ivo Teixeira Gico Júnior, que dedicou parte indispensável do seu tempo para a realização dessa pesquisa. A pesquisa quanto à eficácia dos embargos de declaração nas decisões do TJDFT, ela diz respeito à espécie recursal que está disciplinada lá no Código de Processo Civil, nos artigos 1022 e seguintes. Ela é cabível em virtude da existência de vícios que são resultantes de obscuridade, contradição, omissão e erro material, a fim de que eles sejam esclarecidos, eliminados, suprimidos ou corrigidos, a depender do caso. E para isso, mais de 2.000 processos foram analisados a fim de se quantificar a eficácia dos embargos de declaração. E nessa pesquisa, a eficácia ela é compreendida como a capacidade ou aptidão dos embargos de declaração de invocar a manifestação do juízo competente para rever aquela decisão que foi impugnada, com consequente manifestação favorável no sentido de sanar aqueles vícios que foram alegados pela parte. A pesquisa foi impulsionada por um grande objetivo principal, que era averiguar a quantidade de embargos de declaração que foram opostos no ano de 2018, bem como a proporcionalidade entre o não conhecimento ou conhecimento e provimento ou não provimento, para fim de se constatar qual seria a eficácia daquele recurso. E além disso, também teve o objetivo de explicar qual seria o vínculo existente entre o juízo de retratação nos embargos declaratórios e na apelação, o que não vai ser objeto dessa abordagem de hoje por conta do nosso tempo. No que diz respeito à metodologia, consistiu em um levantamento de dados com análise qualitativa e quantitativa através da plataforma do primeiro grau do PJE do TJDFT, para averiguar a relação de interposição e proporcionalidade, conhecimento e provimento, de modo que os dados foram todos registrados em planilhas. E para isso a gente utilizou dois filtros, um relativo ao ano e outro relativo à classe judicial, tendo sido localizados 26.925 processos correspondentes. Com a aplicação desses filtros, foram verificadas a existência ou não de decisões interlocutórias e ou então sentenças, bem como a presença de embargos por meio da consulta aos autos de cada processo. E esses dados eles foram analisados por ordem cronológica, o que significa que, após a aplicação desses filtros que eu mencionei, a gente analisou os processos desde a página 1 até a página 111, ou seja, foram analisados 2.205 processos, que é o valor que corresponde à nossa amostra, cuja margem de erro é de 2%. Dos 26.925 processos, houve a oposição de embargos em sua minoria, conforme o gráfico 1, ou seja, a recorribilidade ela corresponde a apenas 14%. Já o gráfico 2 nos mostra que a grande maioria dos embargos opostos são conhecidos, sendo que os não conhecidos representam uma taxa de apenas 5,07%. Além disso, foi comprovado também que a maior incidência de vício se deve, em ordem decrescente, à omissão, contradição, obscuridade e, por fim, ao erro material. E é importante também mencionar que, conforme o gráfico 4, a gente notou que após o conhecimento, há 5 possibilidades. A gente tem o provimento total, o provimento parcial, o não provimento, a desistência e a perda do objeto, conforme o gráfico acima. Bom, diante de tudo que eu falei, a pesquisa corrobora para o sólido entendimento de que os embargos de declaração, no âmbito ali do TJDFT do primeiro grau, são dotados de média eficácia, uma vez que aproximadamente 1 em cada 4 dos embargos que são opostos diante de decisões interlocutórias ou sentenças são conhecidos e providos, seja parcial ou totalmente. Dessa maneira, é seguro afirmar que no TJDFT, tratando-se de decisões interlocutórias ou sentenças, a chance de que determinado embargo de declaração, ora conhecido, seja provido é de 25%. Por fim, eu ressalto que a verificação entre a relação entre a interposição da apelação com o conhecimento e não provimento dos embargos de declaração é uma possível forma eficiente e diferente de auferir a eficácia dos embargos, o que pode ser objeto de uma nova investigação mediante a realização de uma outra pesquisa. E nesse caso, seria indispensável que nessa nova pesquisa fosse verificado a relação entre o conhecimento e não provimento dos embargos com a interposição da apelação. E como diria Matthew Franklin, o estudo do direito é o primeiro passo para a aplicação da justiça. Até a próxima!